Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que também sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia. Aprofundamento este que você escolheu e que eu estou à frente do componente curricular de número 3, que tem como título, acompanhem comigo no slide, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, práticas e experimentações. E nós vamos continuar o nosso tema de fotoreportagem, mas hoje eu não estou sozinha. Estou com a formadora Tânia, ela é formadora da EFAP e ela veio a brilhantar a nossa aula. Tânia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá. Então, assim, estou eu, a formadora Tânia, nós estamos com a Thalita e também com o Matheus, os nossos intérpretes de Libras, e nós vamos iniciar fazendo a nossa audiodescrição. Nós duas estamos sentadas em duas poltronas, né? As poltronas são pretas, de pés de madeira. Eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, estou com o cabelo solto, o meu cabelo é claro, estou de calça jeans, tênis branco e uma blusa de manga comprida, um casaquinho branco, porque grande São Paulo hoje está frio, não é isso, Tânia? Oi, como, né? Bom, eu sou professora também, além de formadora aqui da EFAP, eu sou professora de sala de recursos na área da deficiência visual, sou uma pessoa com deficiência visual, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, tenho 1,56 m, que a Mara brinca, eu faço questão do 1,56 m do meio. Enquanto a gente tiver o meio, né? Eu estou vestindo uma calça mais pro marrom, assim, meio amarronzado, uma blusa amarela, um casaco preto, uso brincos com pérolas e um colarzinho de pérola também. E frio, né? Porque São Paulo está frio aqui. E é um prazer, Mara, estar aqui, poder contribuir com esses estudantes. Que gostoso falar para eles, que saudade da escola, de conversar com todos os estudantes, como é gostoso isso, de estar junto. É gostoso, não é, Tânia? Muito, então, muito. Como disse a professora Tânia, aqui na EFAP, ela é formadora dos professores, mas tem toda essa questão de ser professora, né, de trazer essa bagagem muito interessante, muito rica. E aí, então, somos duas professoras hoje aqui falando com vocês, estudantes e os professores que te conhecem também, né, Tânia, das formações. Sim, tem os professores aí que estão aí e que, né, tem nos visto nas nossas formações. Eu assisto as formações, por isso que eu sempre brinco com ela. E aí, né, eu fiz o convite para ela estar aqui na nossa aula. Eu falei, eu gosto quando você lembra o seu meio ali. É a sua marca lembrar, né, do meio. É muito bacana você falando. Mas vamos lá. Essa é a nossa atividade integrada de número 2. É a segunda aula sobre fotoreportagem. A habilidade que a gente segue, baseando os nossos materiais, estão aí. Vocês podem tirar um print, a gente sempre faz a leitura da habilidade. Hoje eu só vou informar o código EMIFLGG01 e a de formação geral básica, que é a EM13LGG501. Nosso eixo estruturante, Tânia, dessa aula, os nossos estudantes, eles partem sempre de investigação da questão dos estudos sobre modalidades esportivas, tanto as tradicionais quanto as paralímpicas também. Os objetivos: contextualizar as modalidades práticas que os nossos estudantes tiveram fazendo fotoreportagem. Vocês aí na escola praticaram futsal, praticaram o futebol de 5 e eu aqui na EFAP pratiquei com os professores. E aí vocês partiram para a produção de fotoreportagens. O nosso resuminho, estamos na segunda aula da introdução. E é isso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fotoreportagem, que eu justamente peguei a fotoreportagem do momento do nosso jogo futebol de 5, que ele é chamado e conhecido como futebol para cegos, o futebol em que todos jogam de olhos vendados e que vocês têm aí para assistir quem não assistiu.
Nessa imagem, nessa fotoreportagem que eu fiz, nós temos 2 professores à frente, vestindo coletes verdes, professor Mauro, de vendas nos olhos, e a professora Juliana, mais atrás ali, mais em uma diagonal, guiando o professor Mauro, que está com a bola abaixo do pé direito. Nesse momento da atividade, a professora Juliana ia dando direcionamento ao professor Mauro e ele também era guiado pelo guiso, que são os sininhos ali que eu, quando fiz a bola, coloquei dentro dela, tá? Como a gente está tratando de um esporte paralímpico, e a fotoreportagem, ela é a imagem e um título curto que descreve a imagem que mostra o momento desse acontecimento. Então, a nossa fotoreportagem ficou com o seguinte tema. Durante a aula de futebol de 5, o professor Mauro Maciel é guiado em atividade pela professora de Educação Física Juliana. Ele disse ter sido uma experiência única nesse tipo de jogo, sendo guiado para se locomover em quadra. Tânia, e aí, o que você achou dessa descrição que eu fiz sobre a imagem? Nossa, ficou muito boa. Eu já visualizei com certeza o que aconteceu no dia do jogo. Aí na quadra, com certeza. E deve ter sido muito legal. Tânia, foi muito legal. E o que os professores, assim como os estudantes tinham que fazer essa reflexão após jogo na escola, o que eles me falaram muito dessa questão de como foi difícil, Tânia, essa questão da audição, né? Eles tinham que prestar atenção no guia, o medo do caminhar, o receio de fazer atividade com os olhos vendados, né? Porque a audição ali, ela era o importante, é um outro sentido sendo desenvolvido. E os nossos estudantes na escola também têm esse receio, muitas vezes. Os professores falam assim, ai, mas como que nós vamos trabalhar com o nosso aluno que ele é cego, ou que ele tenha uma outra deficiência visual, né, Tânia? Como que você passa isso, esse trabalho para os professores? Por exemplo, você sempre fala no geral, mas a gente aqui hoje está falando de uma modalidade prática mesmo, né? É interessante porque as pessoas de pronto, primeiro, como curiosidade, vocês devem ter visto na Paralimpíada que tem que ficar em silêncio. O jogo é todo no silêncio, Tânia. É todo no silêncio. Por quê? Porque se tiver aquele tal, não sei quem vai, o jogador se perde totalmente. Ele não sabe para onde ele tá, onde ele tem que movimentar, o que ele tem que fazer. Então, perde totalmente a direção do jogo. Então, isso é o primeiro ponto. Na escola, você que tem um colega que é cego. Aí a gente tem, vocês estudantes, né, a gente brinca, porque estudante é tudo igual. Não é porque tem a deficiência ou não. E eu brincava muito com eles e eu falava, comigo não tem essa. Aí a professora vinha, às vezes de educação física, o aluno tal, hoje ele disse que não estava bem, mas parece... Como é que é? Como é que é? Não está bem? Como assim não está bem? Não está bem para fazer aula, mas está bem para ficar fazendo a arruaça? Aí está bem? Aí eu ia lá e tal, e já Tânia. Falei, não, o que é isso? Tá doido? Ai, eles têm que te chamar. Falei, claro, o azar de vocês é que eu estou na escola. E aí, porque eu tinha período contrário, né? Tinha dia que eu estava de manhã, tinha dia que estava à tarde, então... E o que é importante a gente dizer a vocês, estudante, e aos professores que estão nos ouvindo? O estudante, às vezes, ele vai fazer corpo mole como qualquer outro estudante. Mas, e qual a segurança do professor, nesse momento, de forçar o aluno ou não? Se ele tiver receio, ele sempre tem que dizer assim para a família. Isso é importante, viu, Mara? Que o aluno não pode fazer, ok. Se ele não pode, relatório, avaliação médica. É o médico que diz que ele não pode fazer determinadas atividades. E o que você disse, determinadas atividades.
Porque não é tudo que às vezes o médico diz, olha, ele não pode ficar pulando, saltando, mas tem coisa que não precisa saltar. Exato. Se você joga um jogo de mesa, não precisa saltar. E isso tem o dama, tem xadrez, tem vários jogos de resta de tabuleiro, tudo, né? Ali de tabuleiro, tudo. Que ele não precisa ficar pulando, ele não vai ficar pulando, ele pode jogar. Então, professor, na sua insegurança é essa. Peça uma avaliação do médico. O que aquele aluno XYZ não pode fazer e que tipo de atividade que ele não pode e qual as que ele pode. Perfeito. Isto vindo para a escola, tá lá. Você tem de posse um documento que o aluno vai falar, professora, mas eu não posso. Como? Peraí, ó, aqui, ó. Pode. O médico diz que não tem nada, aqui não consta isso. A preguiça não consta, né? Nada disso não consta em laudo médico. Então, isso é importante. E vocês vejam, né? Entrem na internet, vocês devem ter acompanhado. Nós tivemos já 2 jogadores, dos melhores jogadores do mundo, quer dizer, jogando com outros cegos de outros países. Nós temos 2, um foi o primeiro, foi o Misael, que foi, hoje ele está dentro da organização das Paralimpíadas. Sim. Então, tem outro que agora eu não vou me recordar o nome, que é o último agora, que o Misael é mais velho e eu conheci, esse daí Tânia, não. você sabe que para nome, eu sou daquele jeito que eu te contei, né, gente? Nome tem que estar anotado, eu sei quem é, mas nome é assim. Então, esse foi o último aí que participou, mas como o Misael eu já o conheço, já levei para fazer palestra. Você conhece pessoalmente? Conheço, é uma figura. Então, legal. É muito legal. Ele tem uma história muito bonita. Então, e sempre teve colegas junto, né? Sempre. Então, você, estudante, que tem um colega com deficiência visual, se você tem receio de se aproximar dele, ou... que eu acho difícil, entre vocês é tudo muito natural, mas pergunta para ele, cara, como é que eu te ajudo? Ou a garota, olha, você precisa de ajuda, como é que você quer? Nós vamos lá pro recreio, vamos pro intervalo, vamos pra lanchonete, alguma coisa assim, e perguntar, olha, você quer ajuda, como é que eu te ajudo? Às vezes eles usam já bengala, como vocês são do ensino médio, então já usa bengala, então eles são mais independentes, mas cara, vamos lá junto. Doença não pega, a deficiência não pega, né? Nossa, Pro, mas como você está dizendo isso, é importante que vocês ouçam esse tipo de coisa. A gente às vezes tem receio, século XXI, 2022, sim, e ainda a gente tem pessoas que não se aproximam, que têm receio, porque acha que, né, poderia pegar. Então, ô Tânia, e a questão do... Ai, eles são muito sensíveis do modo de falar. Tem isso com você? Então, olha como eu sou sensível. Olha, gente, vocês ouviram ela falando, ó. Se o médico não falou, se o médico não proibiu, você vai fazer. Assim como todos os colegas. Claro. E olha, dizem assim, fala, ai, mas ele é frágil. Coitadinho. O coitadinho, o inferno tá cheio. Lotadinho de coitadinho. Então, não tem essa de... A fragilidade, se a pessoa é frágil, ela pode não ser deficiente. A deficiência não é a deficiência que lhe torna frágil. É a condição física. Às vezes a pessoa, você vê uma pessoa que você olha, é magrinha, tem lá, você fala, nossa, parece que vai quebrar. Isso é. A deficiência não tem nada a ver. Você, determinados cuidados, você pode ter... não deixar obstáculos no meio do caminho, né? Na sala de aula, tirar as malas do chão, se ele for passar. Isso a gente sempre fala, né? Até para os videntes, isso daí não se deixa no chão. Sim. E a gente ajuda, então, nessa contextualização, caso você tenha o deficiente ou o cego ali na sala, sim, né? Porque às vezes, mesmo ele tendo uma visão subnormal, ou conhecida também como baixa visão, ele não enxerga tudo, que nem eu tenho um resíduo muito pouco, mas de repente eu brinco, que eu falo que eu não posso ver uma quina. Eu tenho uma atração fatal por quina e postinho fino, que é uma beleza. E você em momento nenhum hesita em nos pedir o braço para apoiar, sim, né, olho também é amigo, também. Então,
A gente sabe que adolescente às vezes tem dificuldade, a gente sabe que reconhecer a questão da deficiência, se não foi bem trabalhado desde a infância, se chegou na adolescência, às vezes é um pouco mais complicado. E cabe a todos os estudantes que não têm deficiência, é isso, é a empatia, né? É se colocar no lugar dele, como é que eu reagiria, como é que eu gostaria de ser tratado. Se eu tivesse essa deficiência, com certeza não como coitadinho. Olha, é muito ruim você ser tratado como a coitada da professora Mara, assim, isso não faz bem pra gente, né? Então, o coitado, eu brinco muito que coitado é filho de rato que nasce no mato pelado, né? Eu sempre ouvia minha mãe e meu pai falando isso, eu acho que eu reproduzo essa frase também. Eu também, coitado é filho de rato que nasce no mato pelado. Então, não tem que ter, a gente tem que respeitar, é o respeito para o outro com ou sem deficiência, é o respeito, a gente tem que respeitar o outro. Exato. Então, o que eu exijo das pessoas em relação a mim? Que me respeitem, que aceitem as minhas limitações, sim, porque eu as tenho, e também aceite onde eu não as tenho, quando eu sou independente, quando eu quero fazer as coisas. Então, que respeite eu enquanto pessoa e vocês enquanto estudante, é isso. Mas tragam o seu colega para junto de vocês, sabe? Convidam. Ai, mas a gente vai fazer algumas coisas que não dá. Não, ele fica ali no meio da turma, escutando a bagunça. Exato. E tá tudo certo. Porque a gente tem ideia do que é possível e do que não é possível fazer. Antes eu brincava, falava que não dava para dirigir. Hoje eu já estou assim, né? Porque já estão com o carro aí dirigindo sozinho. Apesar que eu não vou num carro desse sozinha, nem se me pagarem muito. Não, Tânia. Não. Mas eu vou com você. Eu sou corajosa. A gente vai, a gente enfrenta. Então, e com alguém que enxerga o quê? Porque numa medida... Mas aí eu vou falando. Mas é um começo para você. Não, mas assim, você ir sozinha. Não, você ir sozinha. Em São Paulo? Não, é complicado São Paulo, né? Então, assim ia ficar um pouco... Então, a gente sabe. Então, o que eu gostaria muito de passar para vocês é assim, no esporte, na sala de aula, na convivência, os deficientes vão para barzinho, vão para balada. Mas lá vão, né? Vão pra fazer aula, não quer jogar. Aula, às vezes, não quer participar. Mas eu tenho deficiência, então, mas... Nossa, e pra balada você foi? Não, mas balada Segunda é balada, série, né? Estamos aqui, ó, prestando atenção nisso. Balada é balada, né, então. E aula é aula, né? Então tá tudo certo, né? Nossa, aula é aula. E nossa aula, assim, não dá pra perder, não dá, vocês não podem deixar de fazer as aulas aí também propostas pelos professores. Claro, né? Com certeza. Então, isso é super importante. Vocês terem empatia pelo outro. E volto a repetir, não é o outro só com deficiência, é o outro seu colega. Todos. A gente não sabe qual é a dificuldade dele, quais são os problemas dele, dentro da casa, fora, na vida social, na vida escolar, sabe? Então a gente fica, às vezes, já fazendo, já olhando... E já dizendo, ai, mas aquele, ai, mas aquela. Então, que tal chegar perto? Que tal conversar? Isso é muito importante, né, Tânia? Nossa, eu tenho certeza que os nossos estudantes vão ouvir isso de uma outra forma, né? Assim, a gente fala, mas hoje você aqui abrilhantando a aula, como eu disse, eu tenho certeza que eles vão passar a perceber isso dessa forma como você está dizendo, né? Da não fragilidade, do não, mas eu não vou chamar, ele não gosta, coitadinho. Não, pelo contrário. E aí você tocou na questão de se colocar, né, muitas vezes no lugar do colega e também se propor a auxiliá-lo. Em que eu posso te ajudar? Exatamente. De que forma que você quer a minha ajuda, não é? Exatamente. E aí, Tânia, olha só, eu fiz 2 fotos aqui, né, então agora eu vou para a segunda imagem, olha só. Eu coloquei com um título bem curtinho ali em cima, assim. 2 times de olhos vendados seguindo o som de uma bola. Toda atenção durante o jogo é fundamental. Chutar,
driblar e locomover-se com a bola sem enxergar, buscando outros sentidos para a atividade. No centro, eu tenho uma imagem que foi gravada, que foi tirada no momento da gravação onde os professores jogavam. E nesse momento eles não tinham mais os guias ali, não. Eles iam mesmo pelo som da bola e, como você disse, o estádio inteiro no momento do jogo fica em silêncio. Então, aí no meio nós temos jogadores de coletes verdes, nós temos dois jogadores de colete verde, nós temos 3 jogadores de colete de cor de laranja, nós temos ali uma pessoa só que era guia, agora não tinha mais aquele guia atrás de cada um deles, e eles estavam se propondo ao jogo, de olhos fechados, buscando os outros sentidos para a atividade. E aí, a minha descrição dessa imagem? Perfeito. Perfeito. Foi boa, Tânia? Muito boa, Mara, muito boa mesmo. Que bacana, porque é essa a intenção também, né? Nós tivemos um jogo aqui proposto, mas na escola eu tenho certeza que vocês também se propuseram a fazer. E o medo é normal ali, né, Tânia? Sim, sim. O medo, ele não pode ser paralisante. Certo. O medo tem que ser de precaução e não de paralisante. Porque se você tem um medo que paralisa, você não faz nada, você não caminha. A minha deficiência é adquirida, eu tinha 19 anos quando eu sofri um acidente de carro e fiquei deficiente visual. E aí? Se eu naquele momento tivesse paralisado, não vou sair de casa, porque a família, lógico que fica preocupada. Apesar que eu tenho uma família que joga para frente, né? Não, que vai, bom. Estamos aqui, fui estudar em Marília, então era diferente, eu ir para uma outra cidade, ter que tomar ônibus sozinha, Então, isso tudo, é lógico que eu tinha os receios, mas não me paralisou. O receio faz com que você busque condições e busque estratégias que tirem seu medo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu ia de ônibus, já com o filho da minha tia, que eu morava na casa deles. Bom, até o centro de Marília nós íamos. Só que depois eu pegava um outro ônibus que me levava na universidade. Aí, ele foi uma vez comigo, me deu algumas dicas do que tinha no meio do caminho e eu fui tendo atenção. Porque às vezes tem um quebra-mola, tem alguma coisa assim que te chama atenção. Para quem enxerga, passa batido. E quando ele estava chegando na faculdade, tinha um quebra-mola um pouquinho antes do ponto. Então eu já sabia que eu ia chegar no ponto. Aí eu falava para o motorista, tudo, né, que eu ia descer na Unesp, mas eu já tinha a minha atenção ali, que eu sabia que eu estava bem próximo. Então a gente vai pedindo dicas, e você vai montando estratégias para resolver aquele medo que você tem. Exato. Medo de sair, medo de qualquer coisa assim. E assim, medo todos nós temos, é o que você disse, ele não pode ser paralisante, senão, gente, com as condições atuais, nós nem sairíamos de casa, para nada, não é? Sim, sim. E aí, e hoje, você também continua utilizando o transporte público, sim, não é sim, isso? Sim, sim. E esse medo, assim, ele é dessa forma ainda? Não, hoje não, porque eu tenho segurança, eu sei o caminho. Eu só fico, às vezes, aí buscando estratégias, eu vou para outros lugares que eu não conheço. Que você não conhece. Aí sim, eu indo para outros lugares que eu não conheço, eu ligo para o lugar, eu peço dicas, eu vejo o que tem perto, o ponto fica perto do quê, e tem você padaria. Vai sozinha, você se aventura, sim. Olha só, gente. Então... Eu fui dar um curso em Tefé. Tefé fica 12 horas de barco de Manaus. Eu fui sozinha. Então, olhem no mapa, estudantes. Olhem, vá conhecer. Eu vou olhar também quando eu sair daqui. Vou pegar o meu celular ali e vou procurar Tefé. Tefé, tenha fé mesmo. Ele tem até tem aeroporto, mas estava interditado. E eu fui até Coari de avião, depois de lancha-jato. Que é maravilhoso. É maravilhoso. A gente não tem ideia. Eu já fui várias vezes à região norte, a Manaus, e é um lugar que eu gosto muito e que eu acho importante que as pessoas conheçam mais. É diferente.
Posto de gasolina é na água, né? Porque é barco. Porque é barco. Que anda de lado. Lógico que tem carros, você tem na cidade, você tem municípios que você vai de carro, mas tem locais que você tem que ir ou de avião ou de barco, que foi o meu caso. E fui sozinha. Fiquei com receio, nesse não. Por quê? Porque eu sabia que tinha alguém que me pegaria em Manaus, depois tinha alguém que me pegaria em Tefé, até mesmo em Coari, que não estava programado, que eu era para pegar direto, então eu fui de um monomotor. Eu sabia, eu liguei a empresa ali, quando nós chegamos no aeroporto, comunicou lá a empresa já comunicou lá em Coari, pronto, tinha uma pessoa para me esperar, para me levar no táxi, para me levar até ao Rio, onde eu pegaria a lancha. Então é isso, né? Você se preparar para aquilo. E Sim, na escola é a mesma coisa. Exatamente. Conhecer o ambiente, auxiliar o colega, não deixar nada aí no caminho. Então na quadra, antes do jogo propriamente dito, nós fizemos outras atividades, Tânia. Aquela do som na trave, para todo mundo começar a se direcionar e reconhecer o ambiente. Então isso é tudo muito importante. Tânia, olha só, temos 3 minutos, parece? Que nós já fizemos 27 minutos de aula. E o quanto a nossa conversa aqui, ela está sendo relevante. Eu espero que vocês aproveitem demais aí. Socialização das produções. Então, vocês vão conversar sobre as fotoreportagens de vocês e façam essa descrição da imagem para os colegas também, que realmente precisam, da mesma forma que eu fiz aqui. Tá certo? E atividade para vocês, estudantes, é produzir as fotos, reportagem, tentar arrumar mais tempo aí para os jogos, participar também com os colegas. Eu sempre falo assim, Tânia, por que o aluno, o estudante com a deficiência tem que entrar somente no jogo dos outros? Por que todos não vêm até ele, né? Exatamente. Muito bom, vem no jogo dele. Esse futebol de 5, ele é inversão mesmo, é todo mundo se colocando ali por igualdade, os olhos vendados. E tem o outro que é muito interessante, o goalball. O goalball, isso. O goalball a gente fala muito no 9º ano ali, no 8º e no 9º ano, bem bacana. Então aproveitem a dica aí da Tânia também, pesquisem, vamos fazer a nossa investigação científica aí. Aqui a eu sempre estou olhando para outra câmera. Para o goalball também. Eu vou pôr para vocês aqui o nosso resuminho, né, de hoje. Então fizemos uma contextualização da prática com a imagem da fotoreportagem. Tivemos a Tânia aqui colocando esses pontos que foram bem marcantes aí para todo mundo, porque nos chama a atenção de uma outra forma. Eu vou pôr a avaliação da aula, eu acho que eles colocam lá, porque eu sempre mexo e faço besteira aqui, né? Então eu vou deixar que o diretor coloque aí pra gente a avaliação. Ele é muito importante que vocês façam a avaliação da nossa aula, coloquem observações, podem falar da Tânia também, e procurem a professora Tânia. Você tem rede social, Tânia? Eu tenho, mas eu não costuma usar aqui pra... Não, Face não. Tá certo. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa pra ela, mandem lá no meu Instagram, que eu trarei pra ela com certeza aí as impressões de vocês. Que eu tenho certeza que todo mundo gostou. Professores também podem procurar lá no canal deles, que eles acabam falando, né, nos ATPCs. Assistam também os ATPCs da professora Tânia, vocês não vão se arrepender. Eu assisto, eu fico ligada ali. Tânia, muito obrigada, de verdade. Eu agradeço, imagina. Estudantes, é isso aí. A educação física é uma aula extremamente importante, muito importante. Né? Não é brincadeira, não é matar aula. Não. Ela é muito importante. Vocês hoje talvez não mensurem a importância da educação física lá na frente. Exato. Quando a gente é mais velho, quanto isso foi importante. Então aproveitem tudo que o professor tem para dar para vocês, tem para oferecer dentro da aula, aproveitem.
E eu que agradeço muito o convite, Imagina. é muito gostoso, apesar de eu não estar, né, a gente não está ao vivo, eu não consegui vê-los onde vocês estão, mas com certeza receba todo o meu carinho e não esqueçam, o aluno com deficiência, a deficiência não pega, se aproximem. É isso. Perguntem para ele o que ele precisa. Muito obrigada, Tânia. Obrigada e vocês fiquem aí, se liga na mídia. Eu volto na próxima aula. Tchau, gente.